vamos falar então de Jesus, o Senhor que intercede. E um texto belíssimo que nós temos aqui. João capítulo 17, nós leremos até o verso 26 e diz assim a palavra do Senhor. Leremos com fé. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas me têm dado, que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreendem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Capítulo 17, você percebe que começa com a seguinte frase: tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas foram essas que Jesus falou? Como eu disse na semana passada, do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus se dedica exclusivamente aos seus discípulos. Então ele vai para o cenáculo, vai para um local isolado, preparar a Páscoa, preparar a ceia, e ali ele fica com os seus discípulos. Então ele deixa o ministério público, a qual ele estava fazendo sinais, milagres,
e agora ele se dedica exclusivamente aos seus discípulos. Então, do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus vai conduzir os seus discípulos, palavras para os ensinar, os exortar e mostrar que a hora de Jesus havia chegado. Vários lugares no Evangelho de João destaca, e não era chegada a hora, e não o prenderam porque ainda não era a hora, e não aconteceu porque a hora não era chegada. Isso é importante porque agora, no capítulo 13, Jesus disse que é chegada a hora, e ele passa toda a mensagem, e aí no capítulo 17 ele diz a mesma coisa: Pai, é chegada a hora. Lá no capítulo 13 nós vimos que Jesus inicia ali a sua conversa exclusiva com os discípulos, mostrando para ele algumas lições. E a lição mais importante que Jesus passa naquele momento é a lição da humildade, o lava-pés, porque havia uma briga entre os discípulos para saber quem era mais proeminente, quem se sentaria ao lado de Jesus no reino dele. E Jesus quebra todo o paradigma de proeminência, de orgulho do coração dos discípulos, mostrando que ele, o mestre, é o Senhor humilde, que lava os pés dos seus discípulos. E assim como ele fez, os seus discípulos também deveriam fazer. No capítulo 14, o Senhor começa a confortar o coração dos discípulos. A conversa vai se dando e os discípulos vão ficando meio ali entristecido, pensando, e agora, o que vai acontecer? E aí no capítulo 14, Jesus já inicia mostrando a eles que eles não precisavam se preocupar. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E aí Jesus diz a eles que está indo preparar um lugar, para que onde ele estiver, os discípulos também, aqueles que são seus, possam estar. O Senhor Jesus mostra aos discípulos que eles não ficariam sozinhos, eles não ficariam desamparados, mas outro Consolador viria, o Espírito da verdade, que habitaria neles e ensinaria todas as coisas aos crentes e daria testemunho de Cristo Jesus. No capítulo 15, Jesus inicia com uma metáfora bonita, uma metáfora agrícola, mostrando que ele é a videira e os crentes em Cristo, os fiéis, aqueles que o Pai os deu, são os ramos, e estão ligados. Nós estamos ligados em Cristo Jesus. Jesus mostra ali que os discípulos não vão ficar dispersos, pelo contrário, eles estão ligados no Senhor. O mestre, nesse capítulo, evidencia várias vezes que o discípulo é aquele que ama os outros, que seriam conhecidos pelo amor aos outros. Capítulo 16, o Senhor começa a mostrar aos seus discípulos o quanto eles seriam hostilizados e quanto eles seriam perseguidos por amarem e seguirem a Cristo. Jesus vai conduzindo a conversa nessa última hora, nessa última noite. Repare que todos esses acontecimentos acontecem em uma noite. Jesus sentado à ceia, depois de cear, ele começa a conduzir a conversa, mostrando que a hora havia chegado. Qual hora era essa? Por isso que eu disse, hora no conceito de João é muito importante, porque a hora de Jesus não é a hora dos milagres, a hora de Jesus não é a hora dos grandes feitos, a hora de Jesus não é a hora das grandes realizações que foi manifestada no seu ministério público e terreno. A grande hora de Jesus é a cruz do Calvário. É lá que a glória de Deus vai ser evidenciada. Então no capítulo 16 Jesus mostra isso, que os discípulos seriam hostilizados e perseguidos. E ele finaliza o capítulo 16 com um texto que nós conhecemos muito, versículo 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí inicia o capítulo 17. Repare que há toda uma progressão. E no capítulo 17 há algo maravilhoso. Nós aqui, e com certeza os discípulos, estavam diante de um momento memorável para o ser humano. Não só para nós, que temos escrito aqui, mas principalmente para os discípulos que estavam ali naquela ocasião.
Você se lembra que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus pelos pecados do povo. Se lembram? O povo não tinha esse acesso. Os discípulos agora estão diante de si, vendo o Santo dos Santos acontecerem. É um momento magnífico. Trata-se da oração mais magnífica realizada na terra e registrada nas Escrituras. É o momento em que os discípulos presenciam o Santo dos Santos acontecendo em sua frente. Eles veem a comunhão plena da Santa Trindade acontecendo. O Deus Filho falando com o Deus Pai. Que momento maravilhoso. Eles já tinham visto Jesus orar várias vezes. Mas essa oração é uma oração especial. É uma oração de intercessão. Eles contemplam Jesus, o grande sumo sacerdote, o Deus homem, intercedendo por aqueles que o Pai os deu. Que bonito, irmãos. É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, a gente tem que destacar essas pérolas que o texto nos traz. Essa conexão no Santo dos Santos, só uma pessoa poderia entrar. Agora Jesus está mostrando através da sua oração. Ele é o sumo sacerdote que abriu as portas para que eu e você também possamos chegar até o trono da graça, até o trono de Deus. E quais foram, quero destacar com vocês, quais foram os motivos da intercessão do nosso Senhor Jesus nesta oração? Nós temos pelo menos 3 intercessões que o Senhor faz aqui. A primeira está registrada dos versículos 1 ao versículo 5. Jesus intercede por si mesmo. Ele ora por si mesmo. Diz aí o versículo 1, tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus estava consciente do grande acontecimento que iria acontecer ali, né? O drama da redenção. Ele sabia que a grande hora havia chegado. Ele diz: Pai, agora chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Jesus sabia, meus irmãos, que a consumação do seu ministério terreno havia chegado ao fim. Não só a morte, mas a ressurreição e a ascensão e a coroação dele faziam parte desse momento. Jesus sabia que ele iria sofrer por um momento, mas que também iria receber de Deus a glória que ele merece. Como que nós evidenciamos isso? No versículo 5. Versículo 5 diz: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. João, quando começa o Evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 14, ele destaca esse fato. Ele destaca o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Agora, Jesus está orando porque ele tem anseio de retornar ao Pai. E ele diz: Pai, assim como nós tínhamos a glória antes que houvesse mundo, glorifica-me nessa hora, glorifica nesse momento. A prioridade de Jesus era a glória de Deus, e essa glória seria concretizada na cruz do Calvário. Repare que esses 5 primeiros versículos que destacam a intercessão de Jesus por si mesmo, não tem nenhum pedido para si mesmo, no sentido de eu faça isso, faça aquilo. Pelo contrário, há só uma vontade de manifestar a glória de Deus. Há só uma vontade de evidenciar a glória de Deus através da missão que Deus havia incumbido a Jesus Cristo. Uma oração perfeita, consciente da obediência que o Filho tinha para com o Pai. No verso 4, olha que Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
A prioridade de Jesus era a glória de Deus. Todos os milagres que Jesus fez, e como João gosta de chamar, os sinais que Jesus fez, era para que a glória do Pai fosse evidenciada. Lá em João capítulo 11, verso 4, quando o Lázaro morre, os discípulos questionam Jesus, depois as irmãs de Lázaro, Jesus responde com uma resposta muito significativa. Ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Fazer a vontade de Jesus e glorificar o Pai era o maior prazer de Jesus aqui na terra. João 4,34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. João 6,38, Jesus diz também: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 8,50, Jesus diz: eu não procuro a minha própria glória. Ou seja, todos os momentos, a intenção, o prazer, a vontade de Jesus é evidenciar a glória de Deus através de suas ações. É interessante que o pastor Dalmo falou aqui na semana passada, por que Cristo morreu? E aí a primeira impressão e a resposta que vem na nossa mente é: pelos pecadores, por nossos pecados. Faz sentido. Sim, mas isso é uma resposta secundária. Jesus morreu para que a glória de Deus fosse evidenciada. Foi para isso que Jesus foi para a cruz do Calvário, para que a glória de Deus fosse evidenciada. Um autor que eu gosto bastante de pesquisar, um comentarista, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: o Pai atendeu ao pedido do seu Filho e lhe deu glória. Hoje no céu há um homem glorificado, o Deus homem Jesus Cristo. Pelo fato dele ter sido glorificado no céu, os pecadores podem ser salvos na terra. Todo aquele que crer em Jesus receberá a dádiva da vida eterna. Ou seja, Jesus manifestou a glória do Pai na cruz do Calvário. Interessante que a primeira oração que nós vemos nessa, como diz os teólogos, essa aqui é uma oração sacerdotal de Jesus. A primeira intercessão é por si mesmo. Mas mesmo orando por si, Jesus evidencia a glória de Deus. Ele diz: é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. No verso 4, eu glorifiquei, consumando a tua obra. No verso 5, glorifica, meu Pai, para que com a sua glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Ou seja, você vê que a palavra glória, glorificar, está permeada na oração de Jesus. Isso nos traz uma lição importante, meus irmãos. A nossa grande motivação em orar não deve ser em ganhar as coisas de Deus, mas em ter mais do próprio Deus. Essa deve ser a nossa principal busca, o nosso principal anseio. A nossa principal prioridade deve ser a glória de Deus. Sua motivação e desejo quando você ora é a glória de Deus? É para que o nome de Deus seja glorificado? É para que a obra de Deus seja evidenciada na sua vida? Repare que quando os discípulos chegam para Jesus e diz: mestre, ensina-nos a orar, a famosa oração do Pai Nosso. Qual é o primeiro pedido que tem nessa oração? Santificado seja o teu nome. Ou seja, em primeiro lugar, a nossa oração deve ser composta pela glória de Deus. Evidenciar a glória de Deus, ansiar pela glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Mais do que isso, irmãos, nós vemos aqui nessa primeira intercessão, que Jesus evidencia através das suas ações a glória de Deus. E eu te pergunto, a sua vida, as suas ações, a sua maneira de viver, de se comportar, evidenciam a glória de Deus? As pessoas olham para você e veem Cristo em você? Veem a glória de Deus em você? Importante nós termos como exemplo o nosso Senhor Jesus.
Mais importante ainda, meus irmãos, é que ao pedir as coisas a Deus em oração, que a nossa oração seja da seguinte forma: Pai, se isso que eu estou te pedindo não lhe trouxer glória, negue esse pedido e me faça descansar na tua vontade. Porque a oração é isso, irmãos, é nós entendermos a vontade de Deus. Claro que nós temos que pedir, eu não estou dizendo que nós não devemos pedir, viu, meus irmãos? O Daniel falou que agora vou deixar acontecer. Não, Jesus ensina em várias ocasiões que nós temos que orar, que nós temos que pedir, mas mais do que isso, nós temos que evidenciar a glória de Deus em todas as nossas petições. Nós temos que descansar o nosso coração na resposta que Deus tem para nós. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus responde todas as orações. Não tem uma oração que Deus não responde. De repente não é a resposta que nós queremos ouvir, mas Ele responde. E aí nós devemos descansar o nosso coração. Entenda que lá no Getsemane Jesus faz uma oração também. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não acaba aí. Podia acabar, não, né? E aí a gente fica ali aguardando, o que vai acontecer? Deus vai tirar, não vai? Mas Ele tem uma vírgula, e aí Ele continua dizendo: todavia, seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus foi manifesta na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que Jesus intercede por si mesmo. E uma das coisas que Ele traz nessa oração, evidencia nessa oração, é a glória de Deus. Ao orarmos, a nossa intenção deve ser pela glória de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver aí que Jesus vai interceder pelos seus discípulos. Então, do versículo 19, do versículo 6 até o versículo 19, Jesus se concentra agora a interceder pelos seus discípulos, aqueles que estavam à sua volta. Interessante, alguns comentaristas dizem que não se sabe se esta oração se passou no cenáculo, ali onde eles estavam reunidos, ou se passou no caminho para o Getsemane. Mas uma coisa é certa, os discípulos estavam ouvindo essa oração. E quão interessante e bonita é ver agora Jesus intercedendo por eles. Eles do lado, Jesus falando com o Pai, eles ouvindo, vendo e contemplando toda a beleza da Santa Trindade sendo manifestada na frente deles. E aí agora Jesus se concentra exclusivamente para os seus discípulos. Lá no versículo 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. No verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aí nessa oração, Jesus vai fazer 2 pedidos em prol dos seus discípulos. O primeiro pedido está no versículo 11. Olha o que Jesus pede: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O primeiro pedido que Jesus faz em prol dos seus discípulos é para que Deus guardasse eles do mal. Repare, meus irmãos, Jesus não pede para Deus os isolar do mal, para Deus os afastar, no sentido de tirar, como se fosse um mosteiro, sabe? Como se fosse uma vida assim, reclusa do mundo, das coisas que acontecem. Jesus ora dizendo: Pai, guarda-os do mal. Olha o que diz o versículo 15, Jesus evidencia mais ainda o pedido dele. Ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Uma lição importante, irmãos, para nós enquanto cristãos. A vida cristã não é isenta de mal, de problemas, de dificuldades, de situações adversas. Não é porque você é cristão, que você é filho de Deus, que vai sempre acontecer coisas boas. Sempre, nós temos aí permeado entre o evangelicalismo brasileiro o tal da confissão positiva, que havia até mesmo morrido um pouco, agora retornou novamente com os famosos teólogos coaches. Você tem que declarar. Se você está passando por isso é porque é falta de fé. Nem sempre, meus irmãos.
Jesus não disse que nós seríamos tirados do mundo ou isolados do mal, mas que nós seríamos guardados do mal. Isaías tem uma palavra bonita que ele fala assim, que ainda que nós passemos pelo fogo, nós não vamos nos queimar. Ainda que nós sejamos, passamos pelas águas e nos afoguemos, passamos pelas águas, nós não vamos nos afogar. Ou seja, mostrando que em todas as situações adversas, Deus está guardando aqueles que são seus. Aqueles que foram dados para Jesus Cristo, os eleitos. Importante entendermos isso. Olha o pedido de Jesus: eu não quero que os tire do mundo, mas os guarde no mundo. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo quando estava no ministério dele. Diz a palavra em Mateus 4 que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Pedro vai dizer lá na sua carta que precisamos estar vigilantes e sóbrios, porque o diabo anda no nosso derredor procurando nos devorar. Ou seja, somos constantemente, somos atacados e estamos constantemente em um mundo que odeia Cristo e também vai nos odiar. Jesus disse isso para os seus discípulos, capítulo 15, verso 18 de João. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Olha só. Então Jesus ora em primeiro lugar, quando ele intercede pelos seus discípulos, ele pede que eles sejam guardados do mal, não sejam isolados, não vá para uma caverna ou para uma ilha a fim de ficarem isolados, não, mas que ainda que esteja no mundo, passando por adversidades, estão sendo guardados por Jesus Cristo, estão sendo guardados pelo Espírito Santo, estão sendo guardados pelo Senhor. Viu, meu irmão, possa ser, eu digo aqui algumas vezes, já falei isso, possa ser que você passe dificuldades na sua vida. Sua vida cristã, você fala: nossa, depois que eu me converti, meu Deus do céu. Mas ser cristão não é sinônimo de vida boa no sentido do que o mundo nos prega. Mas entenda uma coisa, nós podemos passar dificuldades, enfrentar o mal nessa terra, mas haverá um dia que nós seremos glorificados com Jesus e estaremos eternamente com Ele. Paulo diz: as coisas deste mundo não se comparam com aquilo que Jesus, Deus, preparou para os seus. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus também faz um outro pedido nessa oração, intercedendo pelos seus discípulos que estavam ali à sua volta. Lá no versículo 17, Jesus ora para que os seus discípulos sejam santificados na verdade. Olha o versículo 17. Jesus diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 19, e a favor deles que eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não só guardados nesse mundo mau, tenebroso, que odeia Cristo, Deus e tudo o que Ele representa, mas também santificados. Santificados na verdade. Que verdade é essa, Daniel? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ajuda a nos mantermos fiéis, santos diante de Deus, para vencermos o mundo. É a palavra de Deus que nos conduz à verdade, a verdadeira verdade, que é Cristo Jesus, o único caminho, a única verdade e a única vida. William Hendricks, um escritor também que eu gosto de às vezes ver o que ele fala, ele diz o seguinte: essa santificação do que Jesus trata aqui e que Jesus pede, só pode ocorrer se a pessoa nutrir o desejo de ser governada pela verdade. Isto é, por meio da revelação redentora de Cristo, como o mais elevado padrão de vida e doutrina. Ou seja, meus irmãos,
Nós precisamos ansiar, desejar por Cristo Jesus. Não basta apenas estudar a Bíblia e aprender uma porção de verdades doutrinárias. Precisamos amar Jesus Cristo cada vez mais, ao descobrir o que Ele é e tudo o que Ele fez por nós. O aprendizado e o amor devem nos conduzir à vida prática, permitindo que o Espírito Santo nos capacite a obedecer a sua palavra. E assim, glorificaremos a Deus neste mundo perverso. Santifica-os na verdade. Costumo dizer que a santificação é uma escada que não tem último degrau. É todos os dias, através da palavra, nós somos confrontados, o Espírito Santo nos mostra, evidencia o nosso pecado. Para quê? Para que sejamos santificados. O Moody, que foi um pastor, um evangelista, ele escreveu na contracapa da sua Bíblia a seguinte frase: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Precisamos, irmãos, constantemente, assim como Jesus orou, pedir que sejamos santificados na verdade, que é a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que pode nos mostrar o caminho. É só a palavra de Deus que nos mostra que nós precisamos nos arrepender das nossas práticas e dos nossos pecados. Jesus então ora pelos seus discípulos e ele pede que eles sejam guardados do mal e que eles sejam santificados na verdade. Como eu disse, a vida cristã não está isenta do mal. Mas Jesus, com esta oração pelos seus discípulos, também mostrou que nós vamos enfrentar o mal, mas nós seremos guardados e santificados para Ele. O grande objetivo, irmãos, da nossa santificação, da busca pela nossa santificação, não é uma vanglória de bater no peito e dizer: nossa, como eu sou santo, como eu oro todos os dias, como eu faço meu devocional todos os dias, como eu estou na igreja todos os cultos e no domingo nos 3 cultos. O objetivo da nossa santificação não é vanglória. O objetivo da nossa santificação é nos parecer mais à imagem do Filho. É buscar cada dia mais dizer: eu quero me parecer com o Filho. Eu quero me parecer com Jesus a cada dia. Reparem então, irmãos, que no segundo pedido, Jesus ora e nos mostra que nós vamos enfrentar o mal, que nós vamos estar nesse mundo tenebroso, nesse mundo que odeia tudo que Deus representa, mas Ele vai nos guardar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guiar pela sua palavra, que é a verdade. Ele vai nos santificar quando de fato compreendemos que é só Ele que tem esse poder. Em terceiro lugar, nós terminarmos, Jesus agora faz uma oração, e aqui, irmãos, é onde o texto, claro, todo o capítulo é maravilhoso. Ouvir o evangelista João narrando isso, ele que era um amigo íntimo de Jesus, ele que reclina a cabeça no peito de Jesus na ceia, ver ele destacando que a terceira intercessão de Jesus, o terceiro pedido de Jesus é algo belíssimo. Em terceiro lugar, Jesus intercede por sua igreja. Olha o versículo 20. Não rogo somente por estes, ou seja, os 12, os 11, né? Um já tinha ido fazer o que estava para fazer. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Meus irmãos, agora o nosso Senhor Jesus volta os seus olhos, a sua atenção e a sua intercessão por nós, por você. Viu? Jesus ora por você. E é bonito, William Hendricks comentando esse texto, ele diz assim: o olho de Jesus perscruta os séculos e aconchega ao seu coração amoroso todos os crentes verdadeiros, como se eles já tivessem sido salvos naquele momento. Que bonito isso, meus irmãos. Que interessante é nós lermos aqui e sabermos que lá
nas horas finais de Jesus, caminhando para o seu sofrimento, para a sua humilhação, para o grande momento de ser crucificado, hostilizado, de ser vilipendiado, seu corpo sofrer por nós, pelos nossos pecados. Antes deste momento, ele olha os séculos à frente, ele olha você, ele olha eu e diz: Pai, e é também por eles que eu oro, aqueles que o Senhor me deu antes da fundação do mundo. Jesus intercede por sua igreja. Lá em Apocalipse 5, verso 9, diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você, meu irmão, faz parte dessa oração de Jesus aqui, registrada, há milhares de anos. Jesus olha para frente e ora por você. E aqui Jesus faz 2 pedidos também por nós, a igreja dele, o corpo dele. Primeiro pedido que Jesus faz está aí no verso de número 21, 22 e 23. Ele evidencia todo o seu pedido nesses versículos. Jesus ora para que a sua igreja seja unida. Ele diz, verso 21, a fim de que todos sejam um. Verso 22, para que sejam um como nós o somos. Verso 23, a fim que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Primeiro pedido de Jesus por sua igreja, que ele olha séculos à frente, é que a sua igreja seja unida. É que a sua igreja tenha como base, como modelo e como fundamento a unidade que há na Santíssima Trindade. Vários momentos Jesus diz: como eu e tu somos um, que eles sejam um. Como nós somos um, que eles sejam um. Como eu e tu estamos unidos, que eles sejam um. Repare, meu irmão, que a nossa base, o nosso fundamento, a nossa evidência de união não é no gosto pessoal nosso. Não é o tanto que eu gosto do Valmir, da Luzia. Não é o tanto que eu gosto do Diógenes. Não, meus irmãos. O nosso fundamento de unidade é Jesus com o Pai. Eles são um. Nós devemos amar o corpo de Cristo, porque Deus ama o corpo de Cristo. Nós devemos amar uns aos outros, porque essa é a oração de Jesus. Lá em João 13:35, Jesus disse que nós, os discípulos verdadeiros, seríamos conhecidos por uma coisa. Seríamos conhecidos pela forma como nós andamos? Seríamos conhecidos pela forma como nós pregamos? Seríamos conhecidos como bons pais de família? Mulheres excelentes no lar, mães de família, bons pagadores de impostos? Olha, vocês serão conhecidos porque pagam os impostos corretamente. Não, meus irmãos. Jesus diz, João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Capítulo 15, verso 12, Jesus diz, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu os amei. Repare, meus irmãos, Jesus está orando, os seus discípulos estão em volta. O que vai acontecer logo na frente? Quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Todo mundo correu. Todo mundo correu. O pastor Emílio até destacou aqui na conferência reformada, que Pedro foi o único que ficou. Por mais que ele teve todo aquele episódio de negar Jesus, mas ele foi o único que estava ali caminhando, olhando o que estava acontecendo. Até aconteceu o fato da negação. Mas Jesus ora por eles. Jesus ora por nós. Homens pecadores, imperfeitos, com corações magoados, angustiados. E ele nos mostra que nós, como seus verdadeiros discípulos, devemos perdoar e amar uns aos outros. Thomas Bronx, um pregador puritano, ele diz o seguinte: a discórdia e a divisão não condizem com o cristão algum.
Não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra é contrário à natureza e é abominável. Ovelha não come ovelha, ovelha não devora ovelha. Os lobos sim, ovelha não. Jesus está mostrando que a sua igreja, a preocupação dele é para que a sua igreja viva em harmonia espiritual, como ele e o Pai são um. Uma das coisas que mais impressionam o mundo, meus irmãos, é cristãos amando uns aos outros, sem distinção nenhuma. É esse testemunho que Jesus deseja para a sua igreja. No verso 21, ele diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para o quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Este é o testemunho mais belo que um cristão pode dar: o amor ao próximo. Aquilo que o mundo enxerga em nós servirá de base para as suas convicções acerca de Deus. Em nenhum lugar das Escrituras, meus irmãos, encontramos alguma coisa sobre cristãos isolados ou cristão em carreira solo. Vou seguir sozinho porque a igreja só tem pessoas imperfeitas. Exatamente. E aí que está o belo. É aqui mesmo que pessoas imperfeitas, pecadoras se encontram para em comunhão fazerem parte do corpo de Cristo, a fim de serem aperfeiçoadas pelo Espírito Santo, para que naquele grande dia possamos nos encontrar com Deus. E aí Paulo diz: o corpo corruptível se transforma em incorruptibilidade e para sempre teremos o corpo de glória do Senhor. É só lá no céu que vai entrar perfeitos. Aqui na terra ainda tem imperfeitos. E aí o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração nesse processo de chegarmos até Deus. Mas Jesus também deixa um segundo pedido. Ele ora para que a sua igreja universal, em todo o lugar, seja unida. Mas ele também ora para que a sua igreja esteja com ele. Olha o verso 24. Pai, e agora é interessante que Jesus coloca a palavra vontade, a vontade dele, o desejo. De repente na sua versão está a palavra desejo. Agora Jesus evidencia algo que ele quer. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus agora pede que todos os seus estejam com ele. Espiritualmente, meus irmãos, nós já estamos ligados a Cristo. Viu? Você, quando é alcançado por Cristo, quando o seu coração é quebrado, você já é conectado em Cristo. E por isso, e só por isso, você pode participar das bênçãos celestiais que Deus, através de Jesus, conquistou para você. Então nós já estamos ligados a Cristo. Mas o desejo de Jesus é que os seus também estejam fisicamente com Ele. Como eu disse, João 14, ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu não teria dito: vou preparar um lugar. Quando eu for, vou preparar um lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse é o desejo de Jesus. Reunir naquele grande dia todos os que são seus. Que bonito será, irmãos, olharmos a face do nosso Senhor. Que bonito será cantarmos: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Que bonito, meus irmãos, é evidenciarmos isso. Meu irmão, você, nessa manhã, compreende que temos um Deus que intercede por nós. Um Deus homem está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mesmo quando não sabemos orar, a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sempre quando você se sentir abandonado, ou pensar que o amor de Deus está distante de você,
lembre-se desta oração. Lembre-se que Jesus orou por você. Mas lembre-se também o que Paulo diz em Romanos: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilhoso é compreendermos isso. E eu finalizo, quero encerrar lendo um texto belíssimo, naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 21. Diz o seguinte: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, olha que bonito, irmãos: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. O tabernáculo de Deus é Cristo Jesus habitando no meio do seu povo. Olharemos os olhos do Senhor, contemplaremos o grande Deus homem, Jesus Cristo, que intercede pelos seus. Contemplaremos a sua glória, glória tamanha, que no mesmo capítulo, no verso 23 diz: a cidade não precisará nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém, meus irmãos. Deus possa vos abençoar. Você saia daqui sabendo que há um Deus nos céus que intercede por você. Curva sua cabeça. Pai, nós louvamos o Teu nome, oramos, agradecendo pela oportunidade que temos de compreender na Tua palavra que o Senhor é o Deus homem, Jesus Cristo, que está à direita do Pai e intercede por todos aqueles que lhe foram confiados às suas mãos. Como diz a Tua palavra, ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de nos arrebatar das suas mãos. Te louvamos, que o Senhor coloque no nosso coração esse anseio de cada vez mais nos parecer contigo, cada vez mais buscarmos evidenciar a Tua glória em todas as nossas atitudes e ações. Essa é a nossa oração com fé, em nome de Jesus. Amém.